Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a criação de tilápias em Tocantins. Uma pesquisa mostra que as condições do estado permitem a produção dos pescados 2 meses mais rápido que o habitual. E quem vai conversar comigo sobre esse assunto é a pesquisadora da Embrapa Pesca e Aquicultura, a Flávia Tavares de Matos. Olá, Flávia, boa tarde para você, seja bem-vinda. É uma satisfação te receber aqui no canal AgroMais. Olá, obrigada, Thiago. Bom, então conta pra gente aí como se iniciou essa pesquisa. Então, nós iniciamos algumas pesquisas com tilápia há cerca de 2 anos atrás, né? E a gente começou a perceber que o desempenho, né, devido às condições edafoclimáticas do estado, o desempenho da espécie é realmente notável aqui no estado, né? Em comparação com alguns outros estados, a gente realmente percebe que se considerarmos, né, da fase de recria até a fase de engorda, né, do momento que o peixe é povoado até a despesca de 1 quilo, leva em torno de 180 dias, 6 meses. Então, é realmente ideal, né? As condições são ideais para o crescimento da tilápia, que atinge, né, seu conforto térmico. Quando ela está no seu conforto térmico, ela consegue expressar, né, melhor todo o desempenho zootécnico e tudo mais. E a temperatura ótima para ela é de 27 a 30 graus, né? Então, o reservatório aqui do Lajeado, onde a gente cultiva, a temperatura média detectada foi de 29 graus. É interessante. Agora conta pra gente aí também quais os tipos de tilápia que são produzidos aí no estado. Existe alguma variedade diferente de raça para vocês estarem trabalhando nesse processo de redução de período, ou é aquela normal que a gente encontra aí no supermercado sempre e no Brasil inteiro? Não, é a tilápia nilótica mesmo. A tilápia nilótica esses peixes eles têm sido melhorados, né, geneticamente ao longo dos anos. Então, assim, é uma linhagem que tem todo o potencial para ser cultivada em tanque-rede, né? Os programas de melhoramento genético, eles são voltados para tilápias, nesse caso, né, em tanques-rede. Então, assim, as rações, elas são especiais, né, para esse tipo de sistema de produção. Elas são rações muito bem balanceadas, com os nutrientes necessários, porque no caso de tanques-rede, as tilápias elas não têm tanto acesso ao alimento natural como em viveiros escavados, né? Então, a qualidade da ração é muito, muito importante, é fundamental para que o cultivo seja feito da melhor forma. Além disso, os equipamentos que estão sendo desenvolvidos, eles estão cada vez melhores, né? Então, assim, eles tentam, né, evitar as fugas que podem ocorrer. Então, as telas, elas estão cada vez mais fortes, mais estruturadas. Os produtores, eles já estão se adaptando, né, às condições de cada corpo hídrico, né? No caso aqui do Tocantins, a gente tem muita onda. No período da seca, né, a gente tem muita onda, muito vento, e na época das chuvas é muita chuva. Então, assim, as condições do reservatório, elas são, entre aspas, inóspitas, às vezes. Então, esses equipamentos, eles são fundamentais para manter esse bom cultivo, né? Tá certo. Além desses dois exemplos que você citou agora para a gente de condições climáticas, o que mais permite que essa produção seja mais rápida do que o normal? Eu vi que tem uma questão interessante também a respeito de inverno, né, que a temperatura da água fica da mesma forma, por isso auxilia também nesse crescimento num tempo menor, né? Sim, Thiago. O que acontece é que, como eu disse, né, a temperatura média é 29 graus, é anual, a temperatura anual média é 29 graus. Na seca e na chuva, na época das águas e na seca, ela não baixa disso, né? A média é alta realmente. Além disso, o reservatório do Lajeado,
ou o Lago de Palmas, que a gente chama, ou Luiz Eduardo Magalhães, tem vários nomes, né, o reservatório que a gente trabalha aqui. Mas ele tem a qualidade da água é muito boa, ele tem um tempo de residência, né, que é o tempo que a água demora para renovar no reservatório, né, de 25 dias. Então, assim, a água é renovada muito rapidamente. Então, essa qualidade de água é fundamental para que elas atinjam, né, esse desempenho zootécnico. Além de ser boa a água, a profundidade dele é em torno de 13, a profundidade média de 10 metros, na verdade, né? Tem locais mais profundos. Mas por ser um reservatório relativamente raso, ele não tem o problema da estratificação térmica e o risco de inversão térmica, né? Porque reservatórios mais profundos existe esse risco, né? Quando a água que está nas camadas mais profundas, ela sobe, né? Se mistura com a da superfície, é uma água de pior qualidade e pode levar os peixes à morte. Então é isso, é a temperatura da água, as condições edafoclimáticas, tá? Por aí. Com isso a gente pode dizer então que as condições climáticas elas impactam tão positivamente aí nesse tipo de produção, né? Muito, muito mesmo, porque quando tem produtores que falam assim, eu fiz a minha tilápia em 5 meses. Mas é a partir de que peso, né? Então, assim, existem 2 fases, a da recria e a da engorda. Quando a gente considera que a tilápia do Tocantins ela vai de 1 grama a 1 quilo em 6 meses, né, 180 dias, é realmente um diferencial em relação a outros locais, né? Porque toda essa condição, né, que eu disse, ajuda muito no desempenho. Ela consegue expressar da melhor forma, né, essa parte zootécnica e econômica, né? Então, o que acontece? Vai ser possível que o produtor faça mais ciclos por ano. No caso aqui, se ela demora 6 meses para atingir 1 quilo, ele vai fazer 2 ciclos ao ano. Se a gente usa uma densidade de estocagem, que no caso do tanque-rede é medida por quilos de peixe por metro cúbico, né? Porque o tanque-rede é quadrado, é cúbico, a gente pode adotar uma densidade de estocagem, sei lá, média de 80 quilos por metro cúbico no ciclo, né? Então, no ano, essa mesma unidade experimental, essa mesma unidade produtiva, eu falo experimental porque a gente faz os experimentos, né? Ela vai produzir 160 quilos por metro cúbico ao ano. Então, a produtividade aumenta, ele vai usar a mesma unidade produtiva para fazer 2 ciclos. Né? Ô, Flávio, que de fato é interessantíssimo. Agora eu gostaria que você falasse para a gente que, quando vocês vão fazer esse tipo de pesquisa, vocês analisam também o mercado, como é a produção, como os produtores podem ter acesso a essas tecnologias e melhorar também as suas condições. Então, como que é a produção atual de tilápia aí no estado do Tocantins? Precisa ainda de melhorar? Com essas novas descobertas de vocês, os produtores já estão levando e colocando em prática isso que foi estudado aí por vocês da Embrapa? Então, a Embrapa Pesca e Aquicultura, a gente trabalha muito com as espécies nativas também, né? Então, a gente tem experimentos com o tambaqui, com o pirarucu, né? Principalmente com o tambaqui, com o pirarucu, com a caranha também. Caranha é um peixe muito apreciado e consumido aqui. Então, a tilápia, ela ainda está no início, né? A gente pode ver, assim, aqui no Tocantins são poucos produtores ainda. Então, com tanques-rede, são só 3 parques aquícolas que foram licenciados, né, pelo governo federal e são produtores familiares. E tem um grande produtor que se instalou cerca de 1 ano e meio a 2. Então, assim,
ainda está muito no início, não são muitos os produtores, né, que estão produzindo. Quanto à tecnologia, a gente não gerou uma nova tecnologia, né? A Embrapa só, nesse caso, a gente monitorou o cultivo, porque a Embrapa, a gente trabalha com os dados, né? A gente tenta melhorar o pacote tecnológico. Nesse caso, a gente está validando o pacote tecnológico da tilápia no estado, né? Porque os maiores produtores se encontram no Sudeste, Sul, né? Então, é isso, a gente ainda está no início e existem algumas publicações já. A gente fez o primeiro cultivo de tilápia no estado, foi feito em Brejinho de Nazaré, uma cidade daqui. E já tem a publicação da Embrapa, é só colocar Brejinho de Nazaré, aspectos técnicos, econômicos, acho que alguma coisa assim, de tilápias no Tocantins. Então já tem algumas coisas. Agora, a gente está também testando, desenvolvendo, né, o pacote tecnológico da produção de juvenis de tilápia em tanques rede. O que são os juvenis? É o peixe que vai de 1 grama a 50 gramas, né, a fase de recria, que é super importante. Então, existe esse novo nicho de mercado que pode ser explorado aqui no Tocantins e em outros estados, né? Em Minas Gerais, por exemplo, já existem produtores somente de alevinos, né? Porque os produtores que mexem com a parte de engorda, muitas vezes eles não querem mexer com a recria, porque é muito trabalhosa. Então, eles preferem comprar o alevino de 50 gramas. E aí, nós estamos trabalhando com essa pesquisa no momento. De fato, a pesquisa é muito importante, interessante também, mas para quem está chegando agora, eu estou conversando aqui com a Flávia Tavares de Matos, ela que é pesquisadora aí da Embrapa, lá do Tocantins, contando para a gente um pouco mais aí do que está sendo feito desse trabalho de pesquisas, dessa criação de tilápias, que pode até reduzir esse ciclo aí de produção em até 2 meses, que é importantíssimo, o produtor com certeza gosta disso. Ô Flávio, mas eu vou ter que ir para um intervalo comercial, na sequência a gente volta a falar desse assunto que é muito importante, tá bom? Você de casa, continue por aí, já eu estou de volta com muito mais informações. Olá, seja bem-vindo de volta à Aquicultura aqui no seu canal AgroMais. Eu estou conversando hoje com a Flávia Tavares de Matos, que é pesquisadora da Embrapa Pesca e Aquicultura, falando sobre a produção de tilápias lá no estado do Tocantins. O estado reúne algumas condições climáticas que permitem a produção em tempo menor do que aquilo que é o normal, aí que a gente está acostumado a ver. Flávia, a gente estava falando aqui sobre essa produção e você citou algumas vezes aqui os reservatórios que vocês trabalham. Eu gostaria que você falasse sobre isso também, porque aí no estado, se eu não me engano, são 3 reservatórios federais que podem contribuir muito com esse tipo de produção. De que forma que eles podem fazer, então, parte aí dessa produção tão assertiva? Tiago, aqui nós temos o reservatório de Estreito, o de Peixe Angical e o de Lajeado, né? Tem o de São Salvador também. Eles somam uma produção, um potencial, né, de produção anual de 290 mil toneladas. O que isso significa? A Agência Nacional de Águas, ela emite, né, a outorga para a produção de peixes em águas da União, né? Juntamente com a SAP, a Secretaria de Agricultura e Pesca, hoje virou novamente, né, o nosso Ministério da Pesca e Aquicultura, de volta. E aí, o que acontece? Existe a outorga, né? Existe a possibilidade da produção de 290 mil toneladas anuais. Então, o produtor tem que fazer todo o processo de licenciamento. É um pouco moroso, mas vale a pena, porque ele vai ter uma licença de 20 anos para produzir nessas áreas. Como eu tinha dito anteriormente, hoje ainda existem apenas produtores familiares, então são cessionários de áreas sociais no reservatório do Lajeado. O de Peixe Angical ainda não tem produtores e eu creio que no de Estreito já tem alguns iniciando. Então, assim, é muita água, é muito promissor
a gente poder ter essa quantidade de água para a produção de peixe, né? Que é uma forma muito rápida, né, de aumentar a nossa produção, porque como é um sistema intensivo, e essa renovação rápida da água ajuda demais nessa capacidade de suporte. A capacidade de suporte, o que é? É a quantidade máxima de peixe que pode ser produzido naquela área. Então, como eu disse, a ANA, a Agência Nacional de Águas, ela emite essas outorgas em parceria com o Ministério da Pesca e Aquicultura, né? Fato é interessantíssimo e agora acredito que com certeza os produtores que estão nos acompanhando vão ficar mais interessados. Como você disse que tem até um reservatório que ainda possivelmente não está sendo explorado ainda para esse fim, aquelas pessoas que queiram participar, como eles podem ter mais acesso, mais informações a isso? Entre em contato com vocês da Embrapa e vocês agilizam. É claro que vocês não fazem esse trabalho, obviamente, de cadastro e tudo mais, mas vocês conseguem auxiliar também essas pessoas que estão interessadas, né? Sim, sim, eu já auxiliei bastante gente, porque eu já trabalhei no Ministério anos atrás, eu também, como eu gosto, né, dessa área, eu conheço as leis também, eu posso ajudar, mas no próprio Ministério eles auxiliam. Não é muito complicado, né, a gente tem que seguir as normas, né, a norma geral é a INI 06 de 2004, e aí na INI tem todo um passo a passo, né? O cadastro, o local, ele vai ter que ter uma pessoa, um técnico responsável que auxilie nessa parte de geoprocessamento, porque ele vai ter que pegar os pontos da área onde ele quer produzir, ele vai ter que estimar quanto ele vai produzir por ano, porque daí essa capacidade de suporte que eu mencionei, ela vai diminuindo, né? Então, por exemplo, eu pedi uma área que quer produzir 10 mil toneladas ano. A ANA, a Agência Nacional de Águas, emitiu a outorga para mim. Então, já não são mais 290 mil, são 280. É uma conta, vai diminuindo, né? Porque assim, além da aquicultura, da piscicultura, existem os outros usos múltiplos do reservatório. Então, a gente não pode impactar esses usos múltiplos. Aí tem dessedentação animal, tem navegação, tem captação de água para consumo, tem lançamento de efluentes, tem extração de areia, enfim, muita coisa. Então, a aquicultura ela não pode ser conflituosa com os usos múltiplos. Então, além dessa capacidade de suporte, o local onde o produtor vai escolher tem que respeitar todos esses usos múltiplos. Sem dúvida nenhuma. Agora, voltando aqui naquele assunto que nós começamos lá no bloco anterior, que você falava para a gente da produção de outros pescados que tem também aí no Tocantins. Quando a gente assimila esses outros pescados com a tilápia, mesmo com esse tempo de redução, a tilápia consegue ser mais rápida de produção do que esses outros tipos de peixes? Essa pergunta é muito boa, Thiago. É porque é o seguinte, o tambaqui é o segundo peixe mais consumido no Brasil, né? É uma espécie nativa, é uma espécie muito apreciada. E, assim, de que forma que ele é consumido? Na maior parte é assado, e são peixes maiores, de 2,5 kg a 3. No tanque-rede, a gente não conseguiu ainda atingir um desempenho parecido com o da tilápia, porque, assim, ele é produzido basicamente em viveiros escavados. Ele é um peixe filtrador, então ele se beneficia do alimento natural que tem no viveiro escavado. Esse alimento natural são algas, ele filtra o fitoplâncton. Para esse fitoplâncton ser produzido, para ele aumentar, a gente aduba o viveiro. Então, você gasta menos com ração, porque ele está filtrando, né? E ele chega mais rápido no peso de despesca, porque ele está se beneficiando desse ambiente. No caso do tanque-rede,
a gente não tem ainda no Brasil linhagens específicas para tanque-rede. A gente não tem um pacote tecnológico definido igual da tilápia para espécies nativas. A gente fez um experimento com o tambaqui, mas a gente conseguiu atingir... não é que a gente conseguiu atingir, a gente foi até 1 quilo. Por quê? Experimentos com sistemas de produção, a gente precisa de repetição, né? Então, assim, é muito gasto com ração, são muitas unidades experimentais e é um experimento de 1 ano, praticamente. Mas voltando à sua pergunta, o que acontece? Para a gente ter uma comparação. Em 1 ano, a tilápia vai ter 2 ciclos e ela vai produzir 80 quilos por metro cúbico por ciclo, o que dá 160 quilos por metro cúbico ano. O tambaqui, a gente conseguiu avanços com manejos como classificação. A classificação é na mudança de fase, a gente pega os peixes, separa os peixes menores e maiores, coloca em tanques diferentes para que eles não tenham competição na hora de se alimentar e o lote seja mais homogêneo. Mas, enfim, em 9 meses, o tambaqui... Até então, tá? A gente está trabalhando para melhorar. Ele vai produzir 40 quilos por metro cúbico. Então, se a gente comparar com a tilápia, em 1 ano, a tilápia produziu 160 quilos por metro cúbico. O tambaqui produziu 40. Então, assim, tem muita pesquisa ainda para ser feita. Mas o tambaqui, ele não pode ser esquecido, porque ele é uma espécie nativa, ele é nosso e ele é muito apreciado. Então, assim, o produtor ele pode ter tilápia em grande escala para produção de filé e ele pode sim ter o tambaqui, sei lá, usar 10% do espaço dele para produzir o tambaqui como um produto gourmet, como um valor agregado maior, né? Um peixe maior que a pessoa vai consumir no domingo, no almoço em família. E aí o preço dele, para venda direta principalmente, porque produção em escala não é viável ainda então, em tanque-rede. Então, para venda direta seria mais viável. Sem dúvida nenhuma, é interessantíssimo todas essas pesquisas que vocês fizeram. Agora conta pra gente aí, ainda tem algum tipo de gargalo enfrentado pelos criadores aí no Tocantins, que talvez até segure, que trava um pouco a entrada de novos criadores aí nesse ramo, não só da tilápia, como também do tambaqui, questão de escoamento, de produção, como você disse agora há pouco, para vocês, das pesquisas, o custo da ração é muito caro, imagino que o produtor também seja algo muito complexo. Existe ainda esses gargalos aí no estado? Sim, como você disse, nós estamos, por mais que a gente esteja numa posição estratégica no Brasil, existem sim esses gargalos, porque a gente não tem uma cadeia produtiva, a cadeia não está muito bem, não está muito bem, não, ela não está, como que eu posso dizer, organizada. Então, os elos da cadeia produtiva, eles não se conversam muito bem ainda. Então, a gente ouve assim, nossa, tem tilápia para vender, nossa, mas para quem? A gente não tem ainda esse começo, meio e fim. O produtor de alevino, a gente já tem uma empresa grande de produtores de alevinos instalada no estado, a gente tem fábrica de ração também instalada no estado, mas não temos muitas. Não temos, assim, preço, competitividade. Então, no momento em que tiverem mais empresas instaladas, talvez a demanda aumente também, né? E aí tem que também haver um trabalho para aumentar o consumo da tilápia no estado. O que acontece? Hoje, a tilápia é consumida basicamente em filé, né? Então, está girando em torno de quê? 45 a 55 reais o quilo, né? 45 a 55 reais o quilo do filé da tilápia. Está na hora da gente explorar novos cortes. Então, assim, no Nordeste, por exemplo, a tilápia é consumida inteira, as bandas, né? A gente já vê também produtores que fazem aposta da tilápia, então atingir
a população com uma renda menor, com esses outros cortes, é um trabalho a ser feito, porque o acesso dessa população de renda mais baixa ao filé é complicado ainda, ele é caro. Eu não acho caro se a gente comparar com carne vermelha, né? Carne de boi, porque a gente está vendo picanha a R$70 o quilo, né? Então, o filé de tilápia é bem mais saudável. É certo. Bom, de fato é interessantíssimo, a gente vai seguir acompanhando todas essas pesquisas, como você disse, ainda estão todas aí em andamento, mas com certeza vai melhorar muito esse nível de criação de tilápias e, claro, dos outros pescados também aí no estado do Tocantins. Flávio, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, muito obrigado e até um próximo encontro. Obrigada a vocês. Até mais. Você de casa também, muito obrigado pela sua companhia, siga acompanhando a programação do seu canal AgroMais, é claro que a gente se encontra por aqui. Um abraço e até lá.